Eu me chamo Carla Sene, sou natural de Timbé do Sul, tenho 27 anos, sou piloto de asa delta há 3 anos e meio, praticamente, mas acompanho o voo livre desde pequena. Nascido e criado no pé do morro, né, no pé da Serra da Rocinha, então tive a oportunidade de crescer vendo o esporte desenvolver da minha janela. Como eu nasci, né, numa cidade onde o evento principal era voo livre, foi muito fácil me apaixonar pela asa delta, porque era do lado da minha casa, as pessoas voavam em cima da minha casa, alguns pilotos pousavam do lado da minha casa também, então foi um intensivo assim desde pequenininha vendo a asa delta voar. Mas eu demorei para entender que eu podia voar, que mulheres voavam. Eu sabia de mulheres que voavam aqui, inclusive, mas eu nunca tinha visto. E então eu demorei a descobrir esse lado. E quando eu descobri, eu tinha 23 anos e a partir daí eu comecei a dedicar minha vida inteira para o voo livre, tanto em aprender quanto trabalhar com isso. Então eu mudei todo o foco da minha vida para o voo e estou desde os 24 voando. Eu comecei a instrução numa turma experimental, foi a primeira turma de alunos de asa delta da minha cidade. E essa turma foi se separando, até que eu parei no instrutor Dionísio de Bombinhas e ele tinha uma metodologia de instrução toda em voo duplo. Então eu fiz mais de 20 voo duplo de asa delta antes de eu me formar. Passando por essa fase de voo duplo, eu comecei a fazer as aulas no morrinho, baixinho, de instrução. E à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai subindo cada vez mais até chegar o momento de voar da rampa. Só que quando eu estava quase me formando, meu instrutor se mudou e ficou muito longe e a gente não conseguiu terminar essa instrução. Então eu fiquei um ano parada até que eu conheci a escola de voo livre do Beto Schmitz em Brasília, que é considerada uma das melhores do Brasil, e eu nem pensei duas vezes e fui para lá. Então, a partir daquele momento, eu cheguei e fiz 2 treinos de reciclagem, vamos dizer assim, e já voei da rampa sozinha. A cabeça é foco total no voo, não tem como pensar em outra coisa. A gente quer ficar o maior tempo possível voando, voar a maior distância possível, então não dá pra ficar, olha o passarinho, olha o visual, sei que. A emoção existe, mas ela não pode ser maior do que o objetivo principal. Então a cabeça da Carla quando tá voando é pensando só no voo. E quando não tá voando também. Primeira coisa, fazer um voo duplo para experimentar a sensação, eu acho que aí já é um grande passo, porque injeta aquela emoção de voar igual um pássaro, deitada, com todo visual assim. E se a pessoa quiser realmente, se a menina se interessar mesmo, ela tem até que fechar um pouco os ouvidos para certas coisas, porque tem uma pressão familiar, principalmente se tu é mulher, aquela proteção, aquela, será que é isso mesmo? Pensa bem, é perigoso, pode se machucar. Então tem que parar um pouquinho e pensar, se é isso que quer, tem que seguir, tem que enfrentar, porque não é fácil, é bem trabalhoso, mas depois a recompensa não tem preço. Atualmente no Brasil nós somos reunidas 10 pilotos meninas de asa delta. Algumas estão voando mais com espaços de tempo maiores, outras já são mais frequentes. Mas, em resumo, somos em 10 voadoras, vamos dizer assim. Então, a gente ainda não conseguiu criar uma categoria feminina para a competição. Eu estou participando de campeonatos, mas eu faço participação na mesma categoria dos homens. E acho que isso ainda vai demorar um pouco para mudar por conta da procura de mulheres a aprender asa delta, principalmente competição, que o nível técnico é muito alto.
E exige muito, exige também grana, muita grana para poder competir. Então, as meninas teve uma crescente na procura por asa delta, mas mesmo assim ainda vai demorar para a gente mudar esse cenário, vamos dizer assim. Durante o meu treinamento eu nunca tive arrego, fui tratada de igual para igual. É um momento decisivo na formação do piloto, então meu instrutor sempre me tratou de igual para igual, carrega a mesma coisa que os meninos, faz a mesma coisa que os meninos e acho que assim tem que ser. Eu sonhava com isso desde pequena, mas era um sonho tão distante por falta de entender o quanto que nós mulheres podemos ser e fazer. Então eu acho assim que nós sermos mulheres não impede de nada. Asa delta foi por muito tempo considerado um esporte masculino, por ter uma logística difícil, equipamento pesado, mas a gente consegue fazer tudo o que a gente quiser. E se for um sonho, se for asa delta, se for qualquer outra coisa que tu tem vontade, tem que ir, tem que focar, esquecer do mundo, como se estivesse voando, pensar só no voo. Então, esquecer as outras coisas, porque tem um monte de coisa que vai fazer tu pensar duas vezes. Então, deixa de lado e foca que dá certo, independente do que seja. Se for um sonho, tem que correr atrás, ou voar atrás.